Olá, meus amigos, né? Vamos começar aqui mais um vídeo. Bem, então, como vocês estão vendo aí na capa, né? O título do vídeo é sobre o preço da globalização e o que está acontecendo com as regiões. Bem, então, esse vídeo ele é focado para nós entendermos o que é o processo da globalização. Então, a globalização ela tem início a partir de que ponto? E o que acontece quando a globalização, quando nós falamos em globalização, nós trazemos para os nossos últimos anos, né? Para as últimas décadas que nós falamos que nós vivemos um mundo globalizado, um mundo cada vez mais interativo, um mundo onde a tecnologia ela facilitou a vida das pessoas e ela aproximou essas pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, nós temos que entender o que é essa globalização, qual é o seu ponto de início e como é que ela vai interferir, na nossa vida de uma forma geral, né? Então, muitas vezes nós pensamos, né, em globalização como um fator ou extremamente bom ou extremamente ruim. Nós temos essa dualidade, né, quando nós falamos em globalização, né? Parece que a globalização ela tem um fator de que nós tenhamos, né, muitas condições melhores do que os nossos antepassados, né, daqueles que vieram antes de nós, então, os nossos pais, os nossos avós. Mas nós temos que entender que a globalização, ela não é um fato novo, né? Então, tudo isso começa a partir, né, de um conceito que nós vamos chamar de integração global. Então, o que é integrar, né? Então, integrar é quando nós pensamos num processo onde nós vamos incluir, né? Nós vamos possibilitar várias alternativas onde, né, nós teremos um fenômeno de uma forma, quando nós analisamos a história, né? Ah, mas aqui é um vídeo voltado para a geografia. Na verdade, é um vídeo voltado para a questão de nós compreendermos melhor o processo, né, de mudanças que o mundo vem passando. Então, assim, esse canal ele tem essa finalidade, né, de trabalhar as questões, né, dentro das ciências humanas para desmistificar alguns discursos, ou muito positivos, ou muito negativos, né? Então, dentro desse contexto, o que é o conceito, né, de integração global? Então, a integração global, ela nada mais é do que um fenômeno pelo qual, né, diferentes regiões do mundo, eles passam a compartilhar um fluxo intenso de informações, de capitais, de mercadorias, de pessoas e de cultura, criando uma rede global de conexões. Então, esse processo ele é impulsionado pelo avanço tecnológico, acordos econômicos, meio de transportes e comunicação e pela atuação das organizações internacionais de empresas, né, dentro desses processos de multinacionais. Então, o mundo, né, quando nós analisamos o que é a globalização ou a integração global, nós temos que pensar que até mais ou menos, né, em torno de, nós estamos no ano de 2025, em torno de 525 anos atrás, o mundo, ele era muito maior em perspectiva, né, que nós tínhamos naquele período do que é hoje. Por quê? Porque antes, né, nós tínhamos um processo, as tecnologias que eram utilizadas, elas não, elas não proporcionavam uma velocidade que nós temos hoje de transporte, de fluxo de pessoas, de informação, de capital e de mercadorias. E isso vai impactar nas culturas. As culturas que viviam isoladas em suas regiões, em seus territórios, hoje, elas sofrem, né, com a influência de outras culturas, né? Os povos, eles não vivem mais isolados, eles estão em constante interação, mesmo que muitas vezes nós ignoramos isso. Mas hoje nós estamos vivendo um processo de massificação da cultura, né? Então a cultura, ela vem sendo tratada também como uma mercadoria, como um capital, né? E tudo isso tem a ver com as redes de conexão, né? As redes de transformação e de circulação desses, né, desses valores e entre outras coisas. E principalmente as organizações internacionais, empresas multinacionais. Então, empresas, elas também estão elas estão
muito focadas em internacionalizar as suas marcas, de que suas marcas cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Isso tem a ver com a integração global, né? Integrar o mundo cada vez mais integrado, mais unido. E dentro desse processo, da integração global não tem um ponto de partida único e exato, mas é resultado de um processo histórico que se intensifica ao longo do tempo. Podemos identificar fases importantes que marcaram o início dessa aceleração. Né? Então, quando você começa a trabalhar a noção de integração, a integração global, ela não tem início com as navegações, ela não tem início no século XX com a criação da internet. Não, a questão da integração global, ela se inicia-se desde quando o ser humano ele se organiza em pequenos grupos e esses pequenos grupos eles vão começar a interagir entre si para a troca de produtos, né, para acordos, né? Então, acordos entre esses chefes desses grupos, isso faz com que essas relações elas comecem bem pequenininhas e elas vão aumentando cada vez mais, né? Então, é quase impossível nós começamos esse vídeo falando de um marco. Não, aqui começou a integração global. Não, a integração global, ela tem o seu início desde os primeiros grupos humanos que dependiam um dos outros, né? Isso desde, né, das primeiras tribos, né? Nós temos que pensar o mundo grego, né? Sempre quando nós falamos em história, em filosofia, em geografia, tudo tem o start ali na Grécia, né? Mas na verdade a Grécia, ela é ali o ponto inicial, porque nós temos que tratar a história, como todas as ciências humanas, quando nós estudamos, é que a Grécia, ela tem um peso, mas ali não foi o início, né? Por quê? Porque foi ali que as ideias elas foram sintetizadas e elas criaram uma forma de ser trabalhada, né? Desde os primeiros pensadores até, né, o que nós temos como herança. E essa integração global é um exemplo. Nós não temos um marco inicial, mas teoricamente, quando nós falamos em integração global, ela tem o seu início, né, segundo os geógrafos mais renomados, eles começam a dizer que a integração global, ela começa com as grandes navegações. Então, as grandes navegações que têm o seu início lá no século XV, né, e o século XVI. Ela tem o seu pioneirismo, né, com Portugal e a Espanha, né, no caso a expansão marítima. Mas o porquê Portugal e a Espanha ele tem esse pioneirismo, né? Porque esses países eles já estavam organizados como Estado Nacional, né, desde o finalzinho da Idade Média, desde o início, desde o finalzinho, né, do feudalismo, né? Então eles tinham outras questões que outros territórios eles ainda estavam se organizando, como a consolidação do seu território, né? Portugal é um dos primeiros estados nacionais a se formarem, né, na Europa naquele período, né? Então, estados nacionais, um código, né? Nós tínhamos uma hierarquia, nós tínhamos uma família real, nós já tínhamos um estado formado ali, né? Enquanto a Espanha em 1492, quando, né, o Cristóvão Colombo ele chega aqui na América, a Espanha ainda estava no processo de unificação, né? A Espanha ainda estava consolidando as três grandes casas, né? A Casa de Castilha, a Casa de Aragão, né? Essas casas elas estavam ainda no processo de unificação e o finzinho, né, da Guerra das Retomadas, né? Porque a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha durante muito tempo, ela foi dominada pelos mouros, que era um grupo de muçulmanos. Tanto é que quando nós olhamos a Espanha, o sul da Espanha, ela tem uma grande influência é, da cultura islâmica, né? E com isso, com as grandes navegações, elas vão se estabelecer as primeiras rotas comerciais intercontinentais. Não quer dizer que não existia, mas começa a ter rotas marítimas, rotas oceânicas entre esses continentes. Ah, mas isso não existia antes? Então, a Europa, ela se concentrava ao Mediterrâneo. Então, desde o Império Romano, todo o comércio ali na região, ela era realizada pelo comércio marítimo no Mediterrâneo.
a partir do século XV e do século XVI, com uma contribuição dos muçulmanos também, que eles dominavam várias técnicas, né, de navegação, de orientação. Essas técnicas elas serão aplicadas pelos europeus, né, principalmente por Portugal e pela Espanha, para iniciar o processo da expansão marítima. Né? Portugal primeiro teve uma visão de tentar chegar às Índias, enquanto, né, a Espanha ela vai tentar fazer um caminho diferente, né? Um dos primeiros grandes navegadores portugueses não foi o Pedro Álvares Cabral, mas sim foi o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama ele vai tentar chegar às Índias contornando o Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África, enquanto o Colombo ele tinha uma visão de ir ao oeste, pensando que como a Terra ela tinha ainda se discutia se a Terra ela era plana ou esférica, o Cristóvão Colombo ele ia ao oeste porque ele pensava em dar uma volta na Terra até chegar à Índia. Mas o porquê que eles tiveram que fazer isso? Porque ali no finalzinho do século XV houve, né, a expansão dos mouros, né, a expansão dos muçulmanos, dos turcos otomanos na região ali da Constantinopla, que hoje nós chamamos de Turquia, né? Então, eles paralisaram a circulação de produtos que vinham do Oriente, a canela, a pimenta do reino, a seda, a porcelana. Então, dentro desse contexto, Portugal e a Espanha, eles precisavam de uma rota marítima. E essa rota marítima, ela foi criada, ela foi conquistada, né, por esses grandes navegadores. E o porquê que eles precisavam dessas rotas? A troca de produtos, né? Então eles precisavam de produtos que não era possível o seu cultivo na Europa, no caso da canela, da pimenta do reino, que eram culturas que se desenvolviam em áreas tropicais, eles não tinham condições de produzir ali. Então as condições climáticas europeias, elas não eram as mais favoráveis. Então eles vão chegar à América, eles vão chegar à África e eles vão chegar à Ásia, né? E também tem as trocas, né? Troca de produtos, troca de cultura, troca de doenças, né? O europeu chega aqui na América, para ele conquistar a América, um fator que foi determinante foi a chegada de doenças que aqui não existiam, como a gripe, o sarampo, a varíola, entre outras doenças que os povos que viviam aqui na América, eles não tinham conhecimento, né, nem pela, né? Porque eles não tinham contato com essas doenças, né? Então, quando o europeu chega aqui, por conta também do isolamento, né, que os povos ameríndios eles tiveram, eles não tinham defesa biológica contra essas doenças. E isso vai provocar uma mortalidade muito grande e também os fatores culturais, né? Porque o europeu, quando ele chega aqui na América, ele vai impor a sua cultura, né, para os povos que viviam aqui, a sua religião, a sua língua. Não é à toa que os primeiros colonizadores que chegaram aqui no Brasil, né, foram os religiosos, foram os jesuítas. Por quê? Para convencer o povo que vivia aqui, que a sua tradição, a tradição europeia que vem chegando, era uma tradição muito mais, ela era a cultura correta, a religião, abandonar as culturas, né, as religiões que aqui já estavam estabelecidas e a imposição da cultura que chegou do europeu, né? Vários povos que viviam aqui, de uma certa forma, eles também tinham uma certa atração pelo europeu, principalmente pelas tecnologias que o europeu ele trouxe junto com ele, né? A questão do ferro, né? O Brasil, né? Os povos que viviam aqui no Brasil, eles não tinham conhecimento da metalurgia. Então, eles viviam também em constante guerra, né? O Brasil, os povos que viviam aqui, eles não eram pacíficos entre si, eles tinham conflitos, mas esses conflitos era por conta de território, né? Era por conta de que eles precisavam de áreas para poder viver. Então, eles tinham essa visão de cultura, de pertencimento àquele território. O europeu, ele também vai se aproveitar disso, né? Vai se aproveitar interferindo nesses conflitos.
né? E com isso eles vão conquistando cada vez mais territórios. E com isso é o início do que nós chamamos de integração global. Bem, o segundo ponto que vai iniciar o processo da integração global é a revolução industrial. É quando nós, seres humanos, nós vamos transformar elementos como carvão, petróleo, entre outros elementos que estavam ali concentrados na crosta terrestre, nós vamos pegar aquele carbono ali, nós vamos começar a transformar essa energia acumulada ali em energia mecânica, que é a indústria, né? Então, transformar a energia térmica em energia mecânica, aumentando a produção, né? Então, a Revolução Industrial que inicia-se no século XVIII e vai ter a sua segunda fase no final do século XIX, começo do século XX, ele vai aumentar a produção e a necessidade de novos mercados e de matéria-prima. Então, os países europeus pioneiros na Revolução Industrial, que será a Inglaterra, depois ela vai ser puxada pela França, pela Prússia, né, pelos estados prussianos, e depois, né, pelas colônias que foram se desenvolvendo na América, como os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos ele é um desses pioneiros da indústria aqui na América, né? Então, nesse caso, eles precisam de recursos, eles precisam de matéria-prima, eles precisam de elementos que possibilite essa continuação dessa produtividade. E, por um outro lado, se eu estou produzindo muito, eu preciso vender esses produtos. Então, eu preciso aumentar o meu mercado de consumo, novos mercados. Eu preciso influenciar esses mercados. A Inglaterra, ela influencia muito, incisivamente aqui no Brasil, né? Ah, mas o Brasil ele não era colonizado por Portugal. Então, Portugal, é, ele tinha um acordo econômico e político com a Inglaterra durante muito tempo. Então, grande parte dos produtos industrializados que eram consumidos aqui no Brasil, eles vinham da Inglaterra com esse acordo econômico. Porque Portugal não tinha uma intenção, eles não tinham esse olhar para a industrialização. Eles queriam expandir o seu território no processo de imperialismo. Então, a expansão da colonização. Tanto é que quando a Inglaterra ela começa a entender esse processo, a Inglaterra, no caso personalizado pela Elizabeth I, ela vai iniciar o processo de expansão territorial inglês, né? Não usando a bandeira inglesa, mas ela vai iniciar a construção de uma companhia, que é a Companhia da Índia Oriental e a Companhia da Índia Ocidental, que eram companhias privadas na Inglaterra que vão ganhar da coroa inglesa a permissão de conquistar territórios em nome da bandeira britânica, né? Então, a expansão do imperialismo britânico, né? A partir desse processo do imperialismo. Tanto é que no final do século XIX, quando ocorre a Conferência de Berlim, onde as grandes potências mundiais elas sentam numa mesa e dividem, né, os territórios asiáticos e africanos, né? Então, o porquê que eles precisavam disso? Matéria-prima, mercado consumidor. O desenvolvimento de transporte, né? Então, o mundo que era grandão, ele vai diminuindo a partir da velocidade dessa tecnologia de transporte, principalmente pela ferrovia, pelos navios a vapor e pela comunicação, né? Comunicação a partir do telégrafo. Bem, então, o que é o telégrafo? O telégrafo, ele é uma forma onde nós vamos enviar impulsos elétricos por uma rede de cabos, e esses impulsos elétricos, eles são codificados. Então, há uma velocidade muito maior, né? Então, o telégrafo, ele é a revolução da comunicação, né? Depois nós temos o rádio, né? No início do século XX, mas o telégrafo ele dá esse início, uma informação, né? Informação é poder. Então, quanto mais rápido você ganha essa informação, ou quanto mais rápido você recebe essa informação, melhor para você, porque você está à frente do seu adversário. E isso, querendo ou não, favorece aqueles que dominam essa tecnologia, que hoje nós chamamos de internet, né, que eu vou falar um pouquinho ainda aqui. Bem, então nós temos o pós-Segunda Guerra Mundial,
Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é resultado, né, do imperialismo europeu, né? Então, a Conferência de Berlim, os ressentimentos que foram gerados no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, a unificação da Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana, onde envolveu França e Alemanha, né, onde a Alemanha que estava se unificando, ela ganha uma notoriedade muito importante naquele contexto porque ela derrota, né? Ela consegue derrotar o Império Francês e isso faz com que nós tenhamos ressentimentos. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas ocorrem como uma forma fracassada que os líderes mundiais naquele período, eles não tinham de realizar interações diplomáticas para minimizar essas rivalidades, esse sentimento, de rivalidade e de esses ressentimentos que foram gerados principalmente entre essas guerras que foram travadas e foram finalizadas e muitas vezes esses países nutriam esse ressentimento. Então, com isso, no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a ONU, ela foi criada com esse propósito. E a ONU, ela nada mais é do que uma sofisticação de um outro órgão, de uma outra instituição internacional chamado Liga das Nações, onde países, no caso Inglaterra, França, elas tentam realizar um embrião da ONU, só que ele foi mal sucedido principalmente por conta das crises econômicas que foram geradas no pós-Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, ela cria esse ressentimento. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela não houve um vencedor, ela houve um cessar-fogo, né? Eles acreditavam que a Primeira Guerra seria um movimento muito rápido, né? Por conta das tecnologias armamentistas que eles estavam desenvolvendo no final do século XIX, começo do século XX. Só que, né? Essa guerra ela durou muito tempo, né? E ela provocou muitas mortes e muito ressentimento também, né? É um período, né, que nós historiadores, que nós que gostamos de estudar a história, nós temos que pensar e não tratar, né, esse período com uma visão de quem é mal e de quem é bom. Nós temos que observar esse conflito como algo de conflito de interesses no primeiro momento, na Primeira Guerra Mundial. Lógico, a Segunda Guerra Mundial, ele é o ápice, né, desse momento do século XIX e começo do século XX, que é o extermínio de populações, é o genocídio de judeus, é o genocídio de minorias que existiam na Europa, né? E com isso, né, nós temos que olhar com cuidado para que isso não seja repetido nos dias de hoje. O genocídio judeu, né, que ocorreu no Holocausto, ele pode ser hoje representado no genocídio na faixa de Gaza, né, na questão do extermínio do povo muçulmano, né, por um grupo ali, pelo povo palestino, ali na faixa de Gaza, né, que nós estamos presenciando isso. Só que quando nós observamos a história, em vários momentos ocorreram genocídios, né, e nós temos que combater isso, observar o que aconteceu no passado para não ocorrer no presente. E com o final da Segunda Guerra Mundial, a expansão comercial internacional e a reconstrução econômica, ela vai dar início ao que nós chamamos de globalização moderna, né? Ah, como assim, né? É, reconstrução. Porque com o final da Segunda Guerra Mundial, nós teremos a ascensão de dois países muito poderosos. Nós tínhamos Estados Unidos e nós tínhamos a União Soviética, onde nós tínhamos a OTAN, né, que é o Acordo do Tratado do Atlântico Norte, e nós temos o Pacto de Varsóvia, que é um pacto de ajuda mútua e de apoio militar entre os países do leste europeu. Então, nós tínhamos esses dois blocos, né, grandões aí que vão, né, negociar a reconstrução desses países com apoio militar, né, apoio físico, né, tanto é que esse período ele é marcado pelos historiadores com o nome de Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética eles viviam numa constante tensão e
com isso influenciando seus aliados em conflitos indiretos. É nesse período que nós temos Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, a Guerra das Coreias. Então, todo esse contexto é por conta de uma expansão internacional, onde dois líderes, eles influenciavam o mundo, né, a partir dos seus interesses comerciais e políticos, né? Os Estados Unidos sempre focando esse interesse comercial. Mas e quem não se alinhava a esses dois mundos, o mundo capitalista e o mundo socialista? Ele era conhecido como terceiro mundo, né? Então, o terceiro mundo, que é uma visão pejorativa, né, de países atrasados, ele surge como uma terceira via ali naquele momento. Países que não se encaixavam nem no mundo capitalista, nem no mundo socialista, né, que aproveitavam a relação comercial entre esses grupos. Só que com o passar do tempo, né, a influência desses países, eles vão minando essa terceira via, né, gerando esse nome pejorativo de terceiro mundo. Terceiro mundo como algo negativo, um país que não foi desenvolvido da melhor forma, um país subdesenvolvido. E isso, né, é provocado dentro desse contexto. E agora a gente vai falar de globalização de uma forma geral, né? Então nós falamos de integração global, o mundo ele era grandão e ele vai diminuindo. Só que com a palavra globalização, o mundo que ele vem diminuindo, ele encolhe em uma velocidade assustadora nas últimas décadas. Mas a globalização, ele é um fenômeno, principalmente da questão, né, das fronteiras econômicas, sociais, culturais, políticas que se tornam cada vez mais permeáveis, permitindo a circulação acelerada de bens, de serviços, de capitais, de pessoas, de informações ideias em escala global. Ah, como assim, né? Permear, fronteiras cada vez mais permeáveis. Nós temos que entender que quando os estados nacionais eles começam a se organizar no final do século XVI, né, os estados nacionais como França, Inglaterra, Holanda, né, esses estados eles viviam em um sistema que nós chamamos de protecionismo. Eles protegiam o mercado interno. A partir dos iluministas, né, a partir ali do século XVIII, inicia-se uma visão que vai ser o embrião do liberalismo, né, a questão da mão invisível do mercado. Mas no primeiro momento, a questão do liberalismo, ele era combatido, né? Ele era, de uma certa forma, ignorado pelos países que estavam se fortalecendo. Como assim? Reforçar a fronteira. Então, se você quer vender o seu produto dentro do meu território, você tem que pagar imposto. Então, eu protejo o meu mercado interno, né? Então, o meu mercado interno ele será protegido. Eu vou garantir que esse mercado interno ele se desenvolva, né? E com isso eu mantenho o meu país ali com a sua economia bem organizada. A partir da globalização, a partir ali entre, né, o século XVIII, XIX, com a Revolução Industrial, os países industrializados eles começam a entender de uma forma diferente. Eu vou vender produtos industrializados, então eu preciso chegar até aquele local, né? Eu preciso levar o meu produto até lá para que ele seja consumido. E eu preciso de matéria-prima para que ele seja produzido também, né? Então, dentro desse contexto, o protecionismo ele começa a ganhar uma flexibilização. Só que a partir do século XX, principalmente depois da década de 70, da década de 80 e principalmente década de 90, nós temos essa permeabilidade, né, das fronteiras. Como assim? Começa a ocorrer um maior fluxo de comércio de produtos, não apenas de produtos, mas também de elementos imateriais, como cultura, né? A cultura ela começa a se movimentar com uma velocidade maior no século XX, com a introdução de tecnologias como o rádio, a televisão, o cinema, e tudo isso vai fazer com que as culturas elas ganhem uma outra conotação.
e políticas, né? Políticas internacionais que vão interferir cada vez mais dentro do território. Então, a circulação de bens, ele é o início, mas depois nós temos que justificar o porquê ocorre essa circulação de bens, pela questão da política, né? A política internacional, que favorecem alguns e, de uma certa forma ou de outra, não tem o mesmo olhar para outros. Dentro desse contexto, as fases da globalização, ele volta lá durante as navegações, que nós chamamos de globalização primitiva. Tá vendo? Quando nós falamos em integração global, nós iniciamos pelo nome de grandes navegações. Quando nós falamos em globalização, nós falamos em globalização primitiva, né? Então nós temos hoje uma globalização moderna. Mas o que é primitivo? É algo que é atrasado, é arcaico, que ainda não tinha tanta sofisticação. E ele se inicia-se com as grandes navegações também, né? Aquela questão de Portugal, a Espanha, que buscava as rotas comerciais para chegar até o Oriente, para conseguir os produtos, para competir com a sua rival naquele momento, que eram os grandes reinos itálicos, né? No caso, Florença, Nápoles, essas cidades do norte da Itália que tinham o controle do comércio no Mediterrâneo, que vendiam os produtos que vinham da Ásia, a pimenta, a seda, a canela. Então, todos esses produtos era monopólio dessas cidades do norte da Itália. Então, como Portugal e a Espanha estavam consolidadas como Estado nacional, eles iam buscar novos caminhos para quebrar esse monopólio. E eles conseguiram, né? Eles conseguiram quebrar esse monopólio. E com isso, né, essas cidades, elas vão começar a ter problemas dentro desse território que era a, a Península Itálica no processo de unificação, né? Foi um dos últimos territórios da Europa a se unificar, né, ali naquele contexto, né? Tanto é que a Alemanha e a Itália foram os últimos países a se consolidarem como estados nacionais. Tanto a Prússia, tanto os reinos itálicos, né? Muito também ligado por conta do Vaticano, né? Das terras papais. Mas isso é uma outra coisa, né? É um tema para um outro vídeo. Então, a expansão marítima, ela vai ter essa interação entre Europa, África, Ásia, com a circulação de produtos, com a circulação de pessoas, né? Então, muitas pessoas começam a migrar, né, para outros territórios. Migração de uma forma não voluntária. O Brasil é um exemplo. O Brasil, a chegada do africano no Brasil, né? É ingenuidade a gente falar sobre escravização no Brasil de uma forma onde, né, o africano ele é trazido para o Brasil como uma forma de mão de obra forçada, né? Ele era um produto, ele era uma mercadoria naquele momento, né? Onde ele é capturado na África por guerras que foram fomentadas e que já existiam na África. A escravidão ela era algo que existia na África, né? Só que era uma escravidão dentro do território. Era a questão de conflitos. Então, se a minha tribo perdeu para sua tribo, nós, né, se tornaríamos servos dessa outra tribo, nós trabalharíamos para eles. Só que com a chegada do europeu, principalmente entre o século XV, né, que o Vasco da Gama ele começa a contornar a África e o europeu ele vai ter contato com esses reis africanos, o europeu ele vai ter uma sacada de transformar isso em dinheiro. Tanto é que um dos países que mais lucrou com a escravidão no mundo, depois, no século XVIII e XIX, foram aqueles que combateram a escravidão, que foram os ingleses, né? Os ingleses, eles ganharam muito dinheiro com a escravidão, né? Com a escravização de um continente que foi o continente africano, né? E depois também foi um dos que mais lucraram com a colonização na África, né? Então nós temos que entender essa história, né, de uma forma onde que nós temos que dar nome aos bois, né? Dar clareza ao que aconteceu.
Então, o africano, quando ele chega no Brasil, ele se torna um agente colonizador também. Lógico, mas quando nós falamos em agente colonizador, como assim? Né? É de uma certa forma ou de outra ingênuo a pensar que só Portugal conseguiria povoar um território do tamanho do Brasil. Então, a chegada do africano foi também um propósito de povoamento, né? Mas não com ele no centro das ações, mas sim como ele como força de trabalho forçada, né? Então, mas isso que você está dizendo, ele é contraditório. Então, quando nós estudamos a história, quando nós pensamos de uma forma mais integral desse processo, a colonização do Brasil, a colonização dos países do Caribe, foi isso, né? Foi a exploração do território, né, da mão de obra nativa e estrangeira, no caso dos africanos, para que se fosse produzidos os bens que foram levados para a Europa, né? E isso, né, gerando um grande problema econômico e de desigualdade provocada dentro desse processo. Porque os povos que vieram para o Brasil, depois, quando eles se tornam livres pelos interesses dos próprios europeus, eles não vão ser atendidos também por essa ideia de liberdade, de lealdade, de fraternidade. Eles continuam nesse processo de mão de obra, né? Como quando o africano ele deixa de ser, né, uma força de trabalho significativa para ser trazida para a América como escravos, o europeu ele começa a iniciar uma onda de migração. Migração de quem? De asiáticos, de europeus pobres, né, de europeus onde os seus estados nacionais eles estavam em formações ou em crise, e isso provoca também essa dinâmica populacional, né? E também a fase da globalização, a formação dos primeiros impérios, né, que inicia-se lá no século XV e vai chegando até o século XIX, o Império Britânico, né, o sol nunca se põe na terra do rei, né? Então, tudo isso tem esse contexto, né, das grandes navegações. E a troca de cultura e a economia global se inicia-se. A troca de cultura. O africano chega aqui com a sua cultura, o nativo que já estava aqui, os povos ameríndios que viviam aqui, tinham a sua cultura e vai ter a interação entre essas culturas. E essa interação é que dá o povo brasileiro, de uma forma geral. A globalização também, a partir da globalização moderna, que inicia-se no século XIX e vai até o século XX, impulsionada pela Revolução Industrial, o aumento da produção, a necessidade de novos mercados consumidores, a expansão do imperialismo europeu, o desenvolvimento do transporte, então tudo aquilo que nós falamos sobre integração, né, global, só que nesse momento ele ganha esse nome de globalização moderna, né? Então inicia-se a globalização primitiva que dá início ali, né, nas navegações, e nós temos a globalização moderna a partir da indústria. Bem, a globalização contemporânea, que tem início com no final da Segunda Guerra Mundial, com a formação né, das organizações internacionais, como a ONU, o FMI, o GATT, né, a formação dos blocos econômicos, que no final da década de 80 começa a se iniciar esse processo, né, com a decadência da União Soviética, que a União Soviética estava com seus dias contados na década de 80. Então, inicia-se a criação desses blocos econômicos e o início da integração econômica e financeira global, né? Então, a economia, ela começa a ser integrada. A criação das bolsas de valores, que é lá no século XIX, ela ganha muito mais força no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O mundo, ele começa a se interagir, a troca de commodities, né? Então, as commodities, elas começam a ser negociadas na bolsa. Esse mercado especulativo, ele começa a ganhar força dentro desse contexto. E a globalização, ele é um ponto muito forte, né, dentro dessa especulação monetária, né, principalmente questão da venda de commodities e de empresas também. E a globalização acelerada ou a globalização digital, que ela se inicia-se no ano de 1990 e vai até os dias de hoje, né? Então, o avanço da internet, das redes sociais, da tecnologia da informação.
a expansão de empresas multinacionais, as cadeias produtivas globais, a intensificação de fluxo de capital, de pessoas, de informação, desafios como desigualdade, crises ambientais, movimentos anti-globalização. Bem, vamos falar de 1990. 1990, eu tinha 10 anos, e em 1991 teve um episódio muito interessante, que foi a invasão do Iraque a um paísinho do sul, ali da região, que é o Kuwait. Ah, mas o que isso tem a ver com globalização? Então, a guerra no Golfo, a guerra no Golfo, ela foi o primeiro episódio transmitido ao vivo, né, nas grandes redes de televisão. Por quê? Por conta dessa nova tecnologia, né? No caso do advento da internet, o começo da internet, que a internet é uma tecnologia que foi criada durante a Guerra Fria, mas ela ganhou muita força no final dos anos 90, dos anos 80, e ela tem o seu boom, né, ela tem a sua explosão na década de 90, com a popularização da internet. As multinacionais, elas vão ter muita força também, né? A partir dos anos 90, final dos anos 80. No Brasil, nesse caso, né, o Brasil até o fim do regime militar, existia uma reserva de mercado. Ah, como assim, né, reserva de mercado? As empresas internacionais, elas não tinham tanta entrada no Brasil, né? Havia uma reserva de mercado. Os produtos, eles eram cópias dos produtos industrializados de outros países, né? Os produtos realmente importados, eles eram muito caros, né? Isso era uma política, né? Era uma política incentivada durante aquele período, né? De valorização da indústria nacional. A partir dos anos 90, com a chegada, né, do governo Fernando Collor de Mello, que ele flexibiliza isso e possibilita a entrada de produtos eh, importados, principalmente com a diminuição dos impostos, isso vai gerar um problema na indústria nacional, que não tinha competitividade para atingir aquele patamar, né? Pensar em marcas, né? No Brasil, nós não tínhamos Nike, nós não tínhamos Adidas, fábricas, né? Aqui. Esses produtos, eles eram importados e muito caros. Esses produtos, né, que viviam aqui no Brasil, nós tínhamos o Rainha, nós tínhamos a Topper, nós tínhamos produtos aqui que eles eram cópias, né, do que eram produzidos na Europa ou na América do Norte, né? Só que quando a chegada desses produtos no Brasil, essas empresas elas não tinham tecnologia para acompanhar a competição, né, o fluxo desses novos produtos. Isso vai prejudicar a cadeia produtiva brasileira, né? Nós tínhamos marcas muito famosas aqui no Brasil, como a Gradiente, a CCE, que eram produtos, que eram indústrias que se consolidaram nesse período. Só que com a entrada das grandes empresas internacionais, eles não vão ter como competir com essas empresas. E isso vai gerar, né, esse processo de quebra dessas grandes marcas, né? O fluxo de capital e de informações também inicia-se dentro desse processo da digitalização, né? A questão dos blocos econômicos. Então, se eu tiver um passaporte europeu, eu posso transitar tranquilamente dentro da Europa hoje. Por quê? Né? Porque existe essa questão da flexibilização que é causada pelo grande bloco do euro. Só que tudo isso também tem uma visão contrária. Como assim? Então, movimentos anti-globalização, que são movimentos que contestam a globalização, né? Principalmente sobre a questão de você criar uma cultura de massa, uma cultura de consumo, em detrimento à exploração e de uma certa forma ou de outra, diminuindo a importância de outras culturas, né? Então, surge esse movimento anti-globalização, principalmente para combater a desigualdade gerada pela globalização e as crises ambientais que nós estamos vivendo hoje, né? A questão do aquecimento global, a questão da crise climática, tudo isso tem a ver com todo esse processo de exploração que inicia-se desde a Revolução Industrial e tem o seu ápice agora.
Bem, então quais são as transformações que a região onde você vive ela vai sofrer? Então, a globalização ela provoca grandes impactos regionais em diversas partes do mundo. Essas mudanças elas afetam a economia, a cultura, o meio ambiente, a organização do espaço geográfico, né? Então, dentro desse processo das transformações regionais, nós temos que entender que a globalização ela tem uma importância muito latente, né? Muito gritante sobre esse contexto, principalmente sobre a questão da economia, da cultura, do meio ambiente, que ele começa a ser explorado. Então, vou falar um pouquinho sobre eles para a gente finalizar aqui. Então, a reestruturação econômica, né, a geração de parques industriais, né, então as empresas elas vão começar a criar, né, centros de produção em áreas que anteriormente eram agrícolas e com a expansão da indústria, essas regiões vão se tornar indústrias, né, no caso a Zona Franca de Manaus, parques industriais aqui no Brasil, como o grande ABC, né, o ABC que foi um projeto, né, da chegada das grandes montadoras, no caso a Volks, a Ford, a GM, né, que foi trazida durante a década de 50 aqui para o Brasil, né, o Juscelino Kubitschek, mas também nós temos que pensar o porquê que essas grandes marcas chegaram aqui. Então, no caso, o deslocamento dessa indústria principalmente por conta da busca de mão de obra barata, e com o passar do tempo, essa mão de obra barata, ela vai ser trocada pela questão do Fordismo, ele vai ser substituído, né, por uma outra forma de produção, que é a produção pela tecnologia, né? A criação da terceira revolução industrial, que hoje nós já estamos na industrialização 4.0, que é tudo a parte de máquinas ou de locais onde a mão de obra ela seja mais barata e muito mais, como eu posso dizer, buscar mão de obra aonde a densidade demográfica ela é maior. Sudeste europeu, né? No caso, Índia, Vietnã, China, Taiwan, todas essas regiões que começam a ganhar notoriedade, principalmente pela diminuição dos direitos trabalhistas, a questão do excedente de mão de obra, e tudo isso vai fazer com que a indústria ela seja tirada de alguns locais e colocados em outros, reorganizando esse espaço geográfico. Aí nós temos a urbanização acelerada, que nós já falamos aqui bastante, né? Então, o crescimento das megacidades, das regiões metropolitanas, a expansão da infraestrutura urbana que atende às demandas globais, o aumento da desigualdade socioespacial dentro das cidades. Então, dentro desse contexto da aceleração, da urbanização, a infraestrutura elas são construídas não para atender a demanda da população local, mas sim para a circulação de produtos, as indústrias, né? A questão do agronegócio no Brasil. A infraestrutura de estradas, elas ligam regiões produtivas ao porto. Sempre foi assim, né? Só que no primeiro momento, essa infraestrutura, ela tinha um interesse. Qual era esse interesse? Favorecer as empresas, as montadoras, né, de automóveis, de veículos, né, que ocupassem as estradas de rodagem. Hoje nós estamos falando em uma transição de meio de transporte, de estradas de rodagem para ferrovias. Só que nós perdemos muito tempo. E hoje nós temos uma visão do PPP, que é a parceria público-privada, onde, como o Estado hoje não tem condições de financiar essa transformação, eles direcionam a privatização, né? Então, o privado, ele vai investir nisso e ele vai lucrar com isso também, né? Nós vemos isso em vários episódios aqui no Brasil, né? Principalmente hoje, a gente que vive aqui em São Paulo, nós sabemos que hoje a expansão da malha ferroviária, da malha
metroviária, ela é a partir da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, ela vai colocar dinheiro no que deveria ser investimento público, mas só que, por outro lado, ele vai controlar esse serviço, né? Vai controlar o serviço e vai determinar o preço desse serviço, né? Que aí é que está o ovo da serpente, né? Porque é ele que vai determinar o que você vai pagar, né? E o que vai ser direcionado para o Estado, né? Você vai investir, só que você tem que fazer um retorno financeiro. Como é que vai ser esse retorno financeiro? Vai beneficiar a quem? E aumentando essa desigualdade entre áreas que serão mais investidas e áreas que não vão ser mais investidas. Áreas mais valorizadas e áreas menos valorizadas. Mas nós temos a integração e a exclusão territorial. Então, algumas regiões elas se integram fortemente economicamente global falando sobre o Sudeste Asiático, o Sul e o Sudeste do Brasil. Outras permanecem marginalizadas com pouco acesso a investimentos e infraestrutura, né? Então, a infraestrutura é esse exemplo, né? Nós temos áreas que são hoje, né, que estão se interagindo, né, que estão se integrando, e outras áreas que elas continuam marginalizadas, que não têm tanto interesse e com isso gerando esse primeiro, segundo e terceiro mundo, né, que é gerado dentro desse processo de globalização. A marginalização, regiões que recebem mais investimentos e regiões que recebem menos investimentos. Principalmente a partir da falta de planejamento urbano, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? Então, áreas onde esse investimento ele é abundante e outras áreas que não, né? E isso gera uma desigualdade socioespacial, uma desigualdade social que ela é latente. Um povo que vive nesse processo de desigualdade é um povo que tem dificuldade no seu desenvolvimento e na sua ampliação da sua consciência dentro daquele contexto. A homogeneização e a hibridização da cultura, né? Hoje, né? Hoje, né? Desde a chegada das tecnologias de comunicação, como a difusão de marcas, o hábito do consumo, o estilo de vida global, ele vem ganhando cada vez mais notoriedade. Você é o que você aparenta ser, né? As redes sociais é um exemplo disso. Então, as redes sociais, você vê que as pessoas hoje, quando elas entram nas redes sociais, elas tentam transmitir uma ideia de felicidade total e felicidade plena. Só que isso, ela vai interferir em outros contextos, né? As pessoas, né, elas passam uma visão errada dentro desse contexto. E, ao mesmo tempo, surge uma identidade híbrida, um movimento de valorização de desvalorização das culturas locais, né? Então, o que é uma identidade híbrida, né? Nós estamos numa mudança constante, né? A partir do que é interessante para o mercado, uma difusão de marcas. Então, você é aquilo que você representa, né? Aquilo que você está usando, né? Aquilo que você ostenta. Então, você passa a ser também parte desse comércio e desse produto, da hibridização da cultura, né? A escola de Frankfurt, ela explica isso, né? A questão da propaganda, né? E tudo isso tem a ver com a globalização, ela vai acentuar esse processo. O impacto ambiental, que é a expansão de atividade econômica global, do agronegócio, da mineração, da indústria, gera mais desmatamento, poluição e degradação ambiental. Então, regiões com recursos naturais se tornam alvos de exploração intensiva. Então, o impacto ambiental, né? Então, quanto mais nós estamos produzindo, mais consumindo, o planeta ele tem uma capacidade de renovação que hoje ela é superada pela nossa necessidade de consumo. Hoje o ser humano ele consome muito mais do que o planeta ele tem a capacidade de se renovar naquele período. Então nós estamos no déficit, né, desse processo de renovação. Nós consumimos muito e esse consumir muito ele gera esse impacto ambiental. As transformações do campo, que é a transformação, a modernização da produção agrícola. Então, a produção agrícola, que era algo feito, né, por pessoas, porque eram produtos sensíveis, né? Hoje, com o advento da tecnologia cada vez mais avançada, vai gerar, né, a máquina, ela vai substituir o ser humano,
na questão da produção, da capacidade produtiva. Então, uma máquina que ela era é, guiada por um ser humano, ela hoje é guiada pelo GPS, né? E isso vai fazer com que a transformação no campo ela seja algo gritante. A expulsão dos pequenos produtores que não conseguem competir com os grandes latifúndios, né? A concentração fundiária na mão de algumas pessoas, a integração do campo com o mercado internacional. Então, hoje, né, nós consumimos alimentos, né, de toda parte do mundo. Então, um exemplo, a cidade de São Paulo, nós temos o acesso a produtos, né, que anteriormente não eram naturais ser encontrados aqui. E com a tecnologia, também nós temos a produção de algumas frutas, de alguns alimentos em todo o ano, né? Isso por conta dessa tecnologia. Em resumo, a globalização ela transforma profundamente a vida do cidadão comum, conectando as pessoas, as culturas, as economias de escalas mundiais. Embora traga avanços e oportunidades, também expõe desafios e exigem adaptação e consciência crítica aos seus impactos no seu cotidiano. Então, a globalização ela não é algo nefasto, né? Porque eu coloquei aqui os pontos que vão, né, de uma certa forma, interagindo entre elas. Mas quando nós pensamos em globalização, se não fosse a globalização, eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora, né, tentando chegar ao máximo de pessoas possíveis, né, a partir de interesses. Qual é o interesse? Eu tenho interesse de transmitir aquilo que eu sei, e vocês têm interesses de aprender aquilo que vocês precisam, que vocês vão usar no vestibular, vocês vão usar no seu dia a dia. Ah, mas isso, né, é um discurso ideológico. As ciências humanas, elas têm esse princípio de ser crítico. O senso crítico é isso, né? É olhar o copo cheio e o copo vazio. Agora nós temos que ver como é que nós vamos analisar isso e trazer para o nosso dia a dia, né? Então a questão de que a internet é algo muito importante, né? A globalização, ela ajuda muito no fluxo de produtos, de pessoas, de cultura, mas ao mesmo tempo ela gera muita desigualdade. Uma competição, né? Você buscar competir, né, no mundo global hoje exige muito da sua resiliência, né, de você ser resiliente, de você saber se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor. E isso demanda, né, muita capacidade, né, muito estudo e muitas vezes o que se coloca, né, a gente exclui muitas pessoas desse ambiente e isso vai acentuando a desigualdade. E agora eu vou colocar aqui agora umas perguntinhas aqui para vocês interagirem comigo aí nos comentários. Então, qual o aspecto da globalização você considera mais importante na sua vida diária? Então, hoje, quando você olha para a globalização, aquilo que nós discutimos aqui, né, sobre uma visão utópica, né? Então, o que impacta no seu dia a dia? Então, o que é mais impactante, né, no seu dia a dia com a globalização? E se nós estamos falando de globalização, como você imagina que seria seu cotidiano sem as transformações da globalização? Nós que temos mais de 40 anos, né, no meu caso, a gente viveu essa transição de um mundo que ele estava iniciando o processo de globalização para um mundo que hoje é um mundo globalizado, né, que nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos acesso à TV a cabo, né? E tudo isso vai se transformando com o passar do tempo, né? Então, hoje, né, nós temos tudo na palma da mão, né? Então, se nós hoje, né, um dos maiores temores que o mundo hoje tem é um problema digital global, que pode ser provocado por ataques cibernéticos, por tempestades solares, entre outras coisas, se a internet ela deixar de existir. Como é que seria o mundo hoje? Né? Se a globalização ela não existisse, como é que seria o mundo? Ele seria melhor, pior? Eu que vivi os dois lados, né? Hoje a internet ela está ligada no nosso dia a dia, então eu consigo ver, eu consigo ter acesso àquilo que eu quero, quando eu quero e como eu quero, né? Será como é que seria isso, né? Se isso deixasse de existir?
como é que seria o nosso cotidiano, né, dentro desse contexto. Então, com isso aqui, eu vou finalizando, né, o vídeo, né, vou agradecendo a vocês por estarem aqui comigo, né, e convidando para os próximos debates, né. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima.